Olá, me chamo Gerlane, sou aluna do curso de Serviço Social da Universidade Estadual da Paraíba e bolsista de iniciação científica. Do projeto que é intitulado como a superexploração do trabalho e a precarização da vida no Brasil, análise dos indicadores sociais do governo Bolsonaro, dos anos 2019 a 2022. Então, nosso projeto tem como plano de trabalho a análise dos indicadores sociais sobre o padrão de vida e a distribuição de rendimentos a partir do IBGE. Nosso projeto foi orientado pela professora e coordenadora do curso de Serviço Social, Bárbara da Rocha Figueiredo Chagas, e nós fazemos parte do Departamento de Serviço Social, CCSA, da área de Ciências Sociais Aplicadas. Então, adiante, nós daremos uma rápida apresentação, onde vamos trazer novamente o nosso tema e salientar um destaque para os anos 2019 e 2022, é claro, e considerar especialmente o ano 2020, com a estouração da pandemia, da Covid-19 e os seus impactos para a classe trabalhadora. Nosso estudo foi realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Trabalho e Proteção Social, o GETRAPS. Então, as questões e as análises trazidas aqui, elas são essenciais para se entender a realidade socioeconômica do Brasil. E seguindo aqui, nós observamos também que através dessas análises, que nos últimos anos o Brasil vem passando por muitas implicações e por grandes desafios, Então, com isso, entende-se então que a vida de milhões de trabalhadores estão sendo afetadas. Logo, nós observamos que, atrelado a tudo isso, tivemos um aumento nos processos de pobreza, de desigualdade e precarização da vida no Brasil, com um consequente agravamento das expressões da questão social. Seguindo, então, nós destacamos aqui os nossos objetivos. Como objetivo geral, nós analisamos e apreendemos os aspectos relativos à composição do trabalho e também as condições de vida da classe trabalhadora no Brasil, onde enfatizamos os seus impactos e os efeitos no tocante ao governo Bolsonaro. Também, como os objetivos específicos, nós tivemos a análise e sistematização dos indicadores sociais relativos ao mercado de trabalho brasileiro, referente aos períodos de 2019 a 2022. Além da análise e sistematização dos indicadores sociais referentes à condição de vida da classe trabalhadora, no contexto de agravamento da questão social. E, por fim, a análise da relação entre as condições de vida da classe trabalhadora e as modificações do mercado de trabalho. Nossa metodologia ela vai se apresentar de uma apreensão das particularidades mais atuais no que se refere às condições de vida dos trabalhadores em um contexto de acentuação da questão social. Nosso projeto ele vai se basear na coleta de dados que foram extraídos dos documentos produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e a partir da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua. Então, aqui nós trazemos este destaque para a síntese de indicadores sociais e uma análise das condições de vida da população brasileira nos anos 2019, 2020 e 2021. Visto que nossa pesquisa ela se iniciou no ano 2022, então os documentos de 2020 que nós tivemos, ele é relativo aos anos de 2019, assim como de 2021 se refere aos anos de 2020 e assim se repete. A partir de agora, traremos os nossos resultados e discussões, onde conduzimos a sistematização e análise dos dados e indicadores relacionados ao rendimento domiciliar per capita no Brasil, e com isso foram destacados preocupantes desigualdades no país, ao mesmo tempo que se observa também uma grande concentração de renda pertencente a uma pequena parcela da população. Com isso, nós nos deparamos com muitos aspectos além das desigualdades de renda, assim como as disparidades de gênero e de raça no país. Aqui trazemos nosso primeiro gráfico relativo à concentração de renda no Brasil no ano de 2021. Damos um destaque para esses 20% que, apesar de se concentrarem em uma pequena parte do gráfico, eles acumulam aproximadamente 58,5% da renda no país. Ao mesmo tempo, nós observamos aqueles com menores rendimentos ocupando uma parcela considerável do gráfico, com somente 2,8% da renda nacional. Seguindo, trazemos a variação do rendimento domiciliar per capita médio mensal consoante as classes de rendimento, considerando os anos 2019 a 2021,
que vai resultar em uma perda acumulada no rendimento médio de 10,9%. Entre 2019 e 2020, evidenciamos um aumento nos rendimentos das classes mais pobres. Isso pode ser atribuído ao auxílio emergencial que foi criado durante a pandemia da Covid-19. Entretanto, em 2021, vamos ver uma redução no rendimento domiciliar per capita médio em todas as classes, mas uma queda bastante significativa nos rendimentos das pessoas com menores recursos, o que transparece que o fim do auxílio pode ter deixado essas pessoas em uma situação financeira ainda mais difícil. Essa conjuntura, então, impacta fortemente a população mais vulnerável. Ainda nos resultados de discussões, e como destacamos anteriormente, os dados que foram fornecidos pelo IBGE, eles vão expressar desigualdades no rendimento médio domiciliar per capita, também nos quesitos raça ou cor. Então, aqui no gráfico 3, nós vemos a população parda ou negra ganha aproximadamente 49,6% a menos que a população branca. Essa realidade ela vai se estender pelos anos 2019 e 2021 também. Com isso, foi possível observar também as desigualdades de gênero. Trouxemos destaque, então, aqui para os dados referentes ao nível de instrução, onde vão nos mostrar que os homens que têm ensino superior completo no ano de 2019 recebiam aproximadamente 14,6% a mais que as mulheres com o mesmo nível de instrução. É válido destacar também que as mulheres só ultrapassam minimamente os homens quando analisado aqueles sem instrução ou com fundamental incompleto. Posteriormente, trazemos aqui nossa tabela com o percentual de população que se encontra abaixo da linha de pobreza. Aqui nós podemos analisar como o percentual de pessoas abaixo da linha de pobreza vai aumentando com os anos. Então, em 2019, temos 35% da população abaixo dessa linha, que em 2021 sobe para 40,8%. Entretanto, em 2020, nós vamos observar também uma queda, que vai corresponder a 3%, onde também vamos considerar a implementação do auxílio emergencial. Aqui trouxemos mais um gráfico que é relativo à população que não possui rendimento. Então, vemos esse crescimento ao longo dos anos, especialmente se compararmos 2019 a 2021. Vamos mais adiante para mostrar que a partir dessa análise foi observado também um notável crescimento das mulheres sem rendimento, principalmente quando comparado aos homens. Então, em 2019, o percentual de mulheres era de 26,5%, que chega em 2021 a 30,9%, enquanto os homens que não possuem rendimento, em 2019, apresentam um percentual de 22%, que cai minimamente para 21,6% em 2020 e volta, em 2021, para 22,2%. Com isso, nós observamos, então, essa tendência crescente de mulheres sem renda no país, que contrapõe a uma estagnação dos percentuais do sexo masculino. Por fim, trazemos nossas conclusões acerca do nosso projeto, onde, diante da análise dos dados que foram aqui apresentados, nós identificamos o agravamento da barbárie capitalista e, sem dúvida, a intensificação da precarização da vida no Brasil. Então, com esse processo de recrudescimento ou de agravamento do pauperismo, podemos observar diversos efeitos políticos, ideológicos e sociais da miséria, com, é claro, um espaço bem favorável ao crescimento do conservadorismo. Então, vamos apontar também a eleição do ex-presidente Bolsonaro em 2018 como uma parte importante desse cenário, onde tivemos uma série de medidas que vão confrontar a contra-reforma trabalhista, que vão também dar subsídios legais ao processo de devastação dos direitos e a intensificação da precarização do trabalho e da vida no Brasil. Além disso, a pandemia do Covid-19, no segundo ano do governo Bolsonaro, vão tornar ainda pior a realidade do trabalho e da vida da população. E vão agravar também ainda mais as desigualdades sociais e econômicas do país. E para fechar aqui nossa apresentação, nós enfatizamos a necessidade urgente
de políticas públicas que sejam realmente efetivas e que visem a redução das desigualdades e da melhoria de condições de vida da classe trabalhadora. Finalizamos aqui, então, com as referências que foram usadas na construção do nosso relatório e que colaborou para essa apresentação. Aqui o nosso muito obrigado a todos.